Olá, querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma EBD online. Estamos fazendo ainda uma maravilhosa viagem pelo Novo Testamento. Já falamos sobre vários aspectos do período neotestamentário, já falamos sobre a plenitude dos tempos, já falamos um pouco sobre o período interbíblico, que é o pano de fundo histórico, cultural, para a gente entender como se deu a formação histórica do Novo Testamento. Já passamos pelos evangelhos, já falamos sobre as cartas gerais, já falamos sobre a importância histórica do livro de Atos e chegamos a um ponto culminante no Novo Testamento. Na 12ª aula, nós vamos falar sobre um livro importantíssimo, o livro da Revelação, a saber, o livro de Apocalipse. É uma aula que promete, é uma aula que sempre traz grandes indagações, perguntas. É normal que assuntos relacionados à escatologia bíblica instiguem os teus alunos. E por falar em escatologia bíblica, é uma boa oportunidade para você iniciar a sua aula escrevendo em algum quadro ou simplesmente trazendo como indagação e pergunta a palavra escatologia, ainda que seja uma palavra usual nas escolas dominicais e nos nossos cultos também, nos cultos de doutrina, mas o conhecimento nem sempre é majoritário. Às vezes tem algum aluno ou outro que não saiba o significado do que é escatologia. Então, lance essa pergunta de início ou escreva no quadro o que é escatologia, escute as respostas dos teus alunos. É bom que se tenha essa interação social dentro da sala de aula entre você e o professor. É bom que se tenha esse diálogo interacionista. Quanto mais interação, mais é construído um conhecimento em cima daquilo que se quer repassar. Então, professor, pergunte para o teu aluno, explique para ele que a escatologia é o estudo das últimas coisas, as coisas do porvir, e que o livro de Apocalipse é o livro mais escatológico de toda a Bíblia Sagrada. A gente percebe que Apocalipse ele não traça somente as coisas que vão acontecer, e um versículo extremamente importante que você leia é Apocalipse 1:19, que diz que Apocalipse ele contempla os tempos do passado, escreve as coisas que tem visto, as coisas do presente, as coisas que são, e trata as coisas do futuro também, as coisas que hão de acontecer. Diga para o seu aluno que o significado da palavra Apocalipse, segundo o dicionário Strong, que é um dicionário de etimologia bíblica, também uma ótima oportunidade para você instigar o teu aluno na busca pelo conhecimento das línguas originais. Quanto mais os teus alunos futuramente entenderem na busca do conhecimento teológico, melhor, porque teremos uma próxima geração abalizada na palavra de Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Segundo o dicionário Strong de etimologia bíblica, a palavra Apocalipse ela vem de uma expressão grega chamada apocalipsis, que significa descoberta, como algo que estava atrás de uma cortina, de repente se tirou aquela cortina e descobriu o que se tinha por trás daquela cortina. É por isso que muitas vezes alguns teólogos usam a expressão tirar o véu, ou simplesmente revelação, pode trazer luz ao significado do que de fato é a Apocalipse, escrita pelo apóstolo João. Não é o único livro que João escreve também. O autor do livro do Apocalipse é o apóstolo João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Nós já tivemos aula sobre isso. É o mesmo que escreveu 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João.
Essas informações panorâmicas assim são importantes para situar o teu aluno no conhecimento bíblico e dentro da teologia do Novo Testamento. Então, é importante que essas informações panorâmicas sejam sempre bem pontuadas na sua aula, professor. Então, João, que escreveu o Apocalipse, é o mesmo João que escreveu o Evangelho e escreveu também as 3 epístolas de 1º, 2º e 3º João. Utilize também os recursos que a lição ela traz, são ferramentas didáticas muito bacanas, muito importantes, que são ofertadas também. Os versículos bíblicos que são colocados ao longo da semana. Se você tiver acesso, professor, a algum grupo de WhatsApp, é importante que você mande esses versículos também para que o teu aluno ele tenha um vislumbre ao longo da semana daquilo que se vai ser falado, e quando ele chegar na aula, ele já vai ter um assunto meio que pré-estabelecido na mente dele. Então, utilize também o texto bíblico em classe, Apocalipse 1, do 1 ao 11, leia com os teus alunos, peça para que um aluno leia um versículo, outro leia o outro, novamente frisando, isso vai gerar interacionismo dentro da sala, isso vai fazer com que os teus alunos assim tenham um diálogo maior, na medida que vão lendo, talvez se deparem com uma palavra que não conheçam, surge uma dúvida, a dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, isso vai te auxiliar bastante. Quando a gente fala do ponto 2, algo interessante para nós é porque ele vai falar da estrutura do livro de Apocalipse. Fale para o teu aluno que, ao ler Apocalipse, a gente tem que tomar um pouco de cuidado por causa de algumas interpretações, tá? A nossa interpretação é uma interpretação dispensacionalista. Nós somos também pré-tribulacionistas. A gente acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e nós acreditamos que Deus ele ainda tem um futuro para a nação de Israel. Isso vai influenciar em quê no ponto 2 da estrutura do livro de Apocalipse? Tudo. Porque de acordo com a nossa visão, é isso que vai influenciar a maneira como a gente divide o livro de Apocalipse de maneira didática. Apocalipse ele tem 22 capítulos. Os primeiros capítulos a gente percebe que vão falando aquele contexto histórico de João, que ele estava exilado, preso na ilha de Patmos. Diz a história que João ele estava preso na ilha de Patmos porque, por um decreto do imperador romano daquela época, Domiciano, ele decretou-se que João ele deveria ser jogado num tacho de óleo fervente. Quando jogaram João, segundo a história eclesiástica, João não morreu ali e pensou-se que João era alguma espécie de ser imortal e jogaram ele na ilha de Patmos, que segundo a história era uma ilha cheia de mitologias acerca de homens que se consideravam imortais, que eram lançados naquela ilha. Quando João ele é jogado na ilha de Patmos, a Bíblia nos mostra que ali houve grandes revelações de Deus, e Deus ele mandou que escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Isso é um dos primeiros pontos de Apocalipse. Primeira divisão de Apocalipse, a divisão histórica, que estrutura o livro. Outro ponto de Apocalipse que é importante citar é quando João ele tem a visão, o texto bíblico diz, sobe até aqui e mostrar-te-ei. Então, a gente percebe que o segundo ponto que a gente pode dividir Apocalipse é até o momento em que a igreja ela é citada.
a gente percebe que até o capítulo 3 de Apocalipse, a igreja ela some e só reaparece no capítulo 19, no período que nós conhecemos como Bodas do Cordeiro, dando a nós a entender que se a igreja ela não aparece do capítulo 3 de Apocalipse até o capítulo 19 de Apocalipse, e quando reaparece já é no céu, todo esse período do 3 ao 19 é um período que na Terra se fala de uma grande tormenta, que é a grande tribulação. Nós não encontramos uma referência à igreja na Terra. Por que isso acontece? Porque a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Então, além do que é escrito para as 7 igrejas da Ásia, mostre para os seus alunos que há também muita simbologia em Apocalipse, 7 trombetas, a mulher e o dragão, a mulher assentada sobre os 7 montes. Tudo isso em Apocalipse é simbologia para questões que estão classificados dentro da escatologia bíblica. O tema central do Apocalipse e as características. Quando você chegar no ponto 3 de Apocalipse, o tema central de Apocalipse é a vitória de Cristo, a soberania de Cristo, vencendo o maligno, vencendo todo o mal, vencendo tudo aquilo que oprime a igreja e a vitória dos crentes junto com Cristo. Então mostre para o seu aluno que não há motivos para pânico ao ler o livro de Apocalipse. Na verdade, o que existe para nós quando a gente lê Apocalipse é uma esperança vindoura de uma eternidade com o nosso Pai. Amém? Então, as características de Apocalipse é um livro muito simbólico, é um livro com uma linguagem muito metafórica, é um livro que exige um esforço a mais na interpretação para a gente entender o que de fato o João ele queria dizer, além de várias e várias linhas de interpretação ao longo da história que foram surgindo e que assim acabam por confundir a nossa mente. Mas é importante que você diga para o seu aluno que a nossa visão de Apocalipse é uma visão dispensacionalista e uma visão pré-tribulacionista. Ainda falando sobre Apocalipse e falando sobre escatologia no geral, você pode, professor, destacar o fato do porquê Apocalipse é colocado como o último livro da Bíblia, justamente porque mostra os acontecimentos finais que assim vão se suceder ao longo do tempo. Diga para o seu aluno também que as profecias estão se cumprindo cada dia mais, cada vez mais. A gente percebe que a Bíblia Sagrada não mente. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que está se cumprindo na íntegra. Todas as profecias que ainda hão de acontecer, que ainda se cumprirão, elas, de fato, vão acontecer porque a palavra de Deus, ela é fiel. Professor, uma indicação literária que vai te ajudar muito no entendimento da escatologia bíblica é justamente o livro do Antônio Gilberto, chamado O Calendário da Profecia. Nesse livro são destacados vários aspectos escatológicos e a nossa visão pentecostal clássica sobre a escatologia bíblica. Professor, um forte abraço, que Deus te use poderosamente. Eu tenho certeza que a tua aula será uma aula maravilhosa. Deus ele vai te usar e eu tenho certeza que você será canal de bênção na vida dos teus alunos. Curta, comente, compartilhe, mande para aquele teu professor que você sabe que leciona na classe de juvenis. Amém?
Deus te abençoe, um forte abraço. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.